Fala comigo, tropa. Seja todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, meu nome é Washington, mas pode me chamar de Drabo B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 17 de julho de 2022, o nosso domingo, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube, tá beleza? Se você quiser também nos acompanhar em uma dessas redes sociais acima, ou quer o link do grupo do Telegram, tá na descrição do vídeo. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora para os jogos. Domingo amanhã, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de aposta esportiva para hoje, vamos estar iniciando o nosso Domingo de Clash Bet pelos nossos primeiros prognósticos da Argentina, Liga Profissional de Futebol. Só que antes, vamos estar relembrando aí o nosso bilhete pronto que foi disponibilizado aqui na quinta-feira, ou seja, dia 14 de julho de 2022, deixamos uma dupla aí com vitória da equipe do Palmeiras em cima do São Paulo no tempo regulamentar. O Palmeiras venceu por um placar de 2-1, mas perdeu nas penalidades. Colocamos apenas aos 90 minutos. Então, vitória do Palmeiras e vitória da equipe aí do Operário com empate diante da equipe do Sport. Então, deu green já na sexta-feira, deu red aí graças ao Midland que resolveu empatar aí contra o Randers. Então, foi uma semana aí de 5 dias, de segunda a quinta de green, na sexta ficou um red, mas com certeza no sábado continuou a sequência de green. Bom, sem mais delongas, vamos estar iniciando aí pelo jogo do Tigre versus Estudiantes de La Plata, o início às 18 horas. E não se esqueça que o bilhete que foi convertido em green apareceu aí na tela do seu vídeo. Bom, na classificação, a equipe do Tigre atualmente vem na parte inferior da tabela. Atualmente é o 24º colocado em 7 jogos disputados, com apenas uma vitória, 6 pontos conquistados, 9 gols marcados, 12 gols sofridos, tomando 3 empates e 3 derrotas. Já o Estudiantes vem na 19ª colocação, 7 jogos disputados, com apenas 8 pontos ganhos, 8 gols marcados, 10 gols sofridos, somando 3 derrotas, 2 vitórias e 2 empates. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu menos que 5 cartões. Em sequência individual, o Tigre vem a 6 jogos sem vitória, sofreu gol nos últimos 12. Em 6 de 7 saiu ambos marca. Em 6 de 8 foi a primeira equipe a sofrer gols. Já a equipe do Estudiantes de La Plata, em 5 dos últimos 7 jogos, foi a primeira equipe a sofrer. O último confronto deu Estudiantes de La Plata para essa partida diante das estatísticas. São equipes que sofrem bastante gols, sim. A equipe do Estudiantes sofreu 10 e o Tigre sofreu 12. Atuando em casa, essa equipe do Tigre é uma equipe que costuma sofrer gol da mesma forma. É o 28º colocado, então é o último colocado atuando em casa. Não é uma equipe forte. Por esse retrospecto, vamos para a linha de gols. É jogo para mais de 1,5 gol e a probabilidade 2-1 ou 1-1 jogo. Vamos agora para o Brasileiro Série A, o jogo do São Paulo versus Fluminense, com início às 16 horas. Na classificação, a equipe do São Paulo é o 7º colocado em 16 jogos disputados, com 23 pontos conquistados, 20 gols marcados, 16 gols sofridos. Já o Flu vem na 5ª colocação, em 16 jogos disputados, 27 pontos conquistados, 22 gols marcados, 15 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe São Paulina é o 9º colocado no ranking, em 7 jogos disputados, em uma sequência de 4 vitórias, 2 empates e uma derrota, e uma trinca aí, todos com 14 pontos, ou seja, do 12º colocado até o 7º colocado aí, tem 14 pontos, atuando em casa como mandante. Atuando fora de casa, a equipe do Flu é o 6º colocado em 7 jogos disputados, com 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 11 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 8 de 10 saiu ambos marca. Sequência individual, a equipe do São Paulo vem a 6 jogos sem derrota, em 4 de 5 saiu ambos marca. E lembrando que o Fluminense vem numa sequência de 6 vitórias consecutivas a 7 jogos sem derrota, ou seja, 7 jogos de invencibilidade, e também foi a primeira equipe a marcar em 5 de 6.
Em sequência, em geral, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu mais que 2,5 gols para ambas as equipes. O último confronto deu Fluminense 2-1. Para essa partida, a equipe do Flu tem em ascensão no campeonato, tem uma boa sequência de vitórias. O São Paulo também vem dificultando as vidas dos seus adversários, tanto é que é duelo de invictos na competição. Por esse retrospecto, não vamos focar em mercado de resultados, vamos focar na linha de gols. É jogo para mais de 1,5 gols, probabilidade 1-1. Jogo. Vamos agora para o jogo do Botafogo versus Atlético Mineiro, com início às 18 horas. Na classificação, a equipe do Botafogo é o 10º colocado, 16 jogos disputados, com 21 pontos conquistados, 17 gols marcados, 21 gols sofridos. Já a equipe do Galo é o 4º colocado, em 16 jogos disputados, com 28 pontos conquistados, 24 gols marcados, 17 gols sofridos. Atuando em casa, no ranking dos mandantes, o Botafogo não vem fazendo uma boa temporada, é um dos piores mandantes da competição, 18º colocado em 7 jogos disputados, tomando 4 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. E o Atlético fora de casa é um dos piores visitantes, entre aspas. Está lá no meio de tabela, é o 8º colocado em 7 jogos disputados, com 2 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Atualmente construiu aí 10 pontinhos na gaveta. Bom, nos últimos confrontos entre eles, o Botafogo sofreu gol nos últimos 8. O Atlético Mineiro, em 6 de 8, foi a primeira equipe a marcar. Em sequência individual, o Botafogo foi a primeira equipe a sofrer em 5 dos últimos 6 jogos. O Atlético não temos muito o que elaborar. E em confronto geral, em 4 dos últimos 5, saiu menos que 3 gols para ambas as equipes. Bom, para essa partida, acredito em um equilíbrio técnico, apesar que acho que o Galo é o favorito, apesar da sua desclassificação na Copa do Brasil diante do Flamengo, é o favorito a vencer. O Botafogo não passa por um bom momento, vem numa sequência terrível na competição. Então, por esse retrospecto, vamos focar no jogo de mais de 1,5 gol. E também, você que gosta do mercado de resultados, é um jogo para fora com empate. Probabilidade 2-1. Bora. Uma hora depois, às 19 horas, temos aí América Mineiro versus Red Bull Bragantino. A equipe do América Mineiro atualmente é o 15º colocado em 16 jogos disputados, com 18 pontos conquistados, 12 gols marcados, 18 gols sofridos. Enfrenta o Red Bull Bragantino na 11ª colocação, em 16 jogos disputados, com 21 pontos conquistados, 24 gols marcados, 20 gols sofridos. No fator casa, atuando como mandante, a equipe do América Mineiro é o 11º colocado em 7 jogos disputados, com 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 14 pontos conquistados em 6 domínios. O Red Bull Bragantino fora de casa vem fazendo uma das piores campanhas como visitante, é o 14º colocado em 7 jogos disputados, com apenas uma vitória, 4 empates e 2 derrotas. Até o momento conseguiu 7 pontos aí. Nos últimos confrontos entre eles, em 8 de 9 saiu menos que 3 gols. O América Mineiro vem numa sequência de 7 dos últimos 9 jogos saindo menos que 3 gols. O Bragantino, em 4 de 5, saiu mais que 2,5 gols. Último confronto entre eles, 1-1, um duelo baita de equilibrado. Essa partida, acredito, em um jogo para gols. Por quê? Nos últimos 3 confrontos entre eles, todos eles bateu mais de 1,5 gol. E também vale contar que a equipe do Bragantino, ultimamente, é uma equipe que está sofrendo bastante gols aí, igualmente a equipe do América Mineiro. Só para vocês terem uma noção, nos últimos 5 jogos em casa do América Mineiro, 3 deles bateu mais de 1,5 gol. E o Bragantino fora de casa, nos últimos 5 jogos, todos bateu mais de 1,5 gol fora de casa. Por esse retrospecto, vamos para a linha de mais de 1,5 gols, probabilidade 2-1. Jogo. Continuando, vamos para o Brasileiro Série B, o jogo do Cruzeiro versus Novo Horizontino, com início às 16 horas. Na classificação, a equipe do Cruzeiro ainda é o atual líder, em 17 jogos disputados, 38 pontos conquistados, 21 gols marcados, 8 gols sofridos. Enfrenta o Novo Horizontino na nona colocação, 17 jogos disputados, com 23 pontos conquistados, 16 gols marcados, 19 gols sofridos. Atuando em casa, no ranking dos mandantes, o Cruzeiro é o melhor mandante da competição, em 8 jogos disputados, 8 vitórias consecutivas, 13 gols marcados, 1 gol sofrido,
24 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o Novo Horizontino é o oitavo colocado em 8 jogos disputados, com 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, 9 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, é o primeiro duelo. Em sequência individual, o Cruzeiro vem a 3 jogos sem vitória e vem sofrendo gol nos últimos 3 jogos também. Novo Horizontino não temos muito o que elaborar. Lembrando que, voltando à classificação, o Cruzeiro é uma equipe que está com 100% de aproveitamento, atuando em casa. Tem aí de 8 vitórias consecutivas. Até o momento só sofreu um gol na competição em seus domínios, igualmente a equipe do Vasco, que tem uma boa defesa em casa. E vale considerar também que a equipe do Cruzeiro não passa por um bom momento, sim, mas a maioria desses jogos foi fora de casa. Só para vocês terem uma noção mais aprofundada, o Cruzeiro vem de 3 jogos sem vencer, bem, mas foi contra quem? Foi contra o Guarani fora de casa, perdeu pelo placar de 1-0, perdeu de 3-0 para o Fluminense, aí sim perdeu em casa, e empatou com o Ituano em 1-1. Então, o Cruzeiro fora de casa não é uma equipe tão forte assim, mas atuando em casa é o bicho-papão, essa equipe do Cruzeiro. Apesar que levou uma goleada do Fluminense, mas o Fluminense já é outro nível, nível Série A. Por incrível que pareça, os dois duelos que teve aí entre Fluminense versus Cruzeiro, o Cruzeiro teve uma expulsão em cada jogo, mas aqui nessa partida, acredito no favoritismo do Cruzeiro. Por esse retrospecto, vamos com a dica Casa vence, probabilidade 2-0 Casa. Náutico versus Chapecoense, com início às 16 horas. A equipe do Náutico atualmente vem na 18ª colocação, em 17 jogos disputados, 18 pontos conquistados, 16 gols marcados, 21 gols sofridos. Enfrenta a Chapecoense na 17ª colocação, com os mesmos 17 jogos disputados, com os mesmos 18 pontos do Náutico, mas tem 15 gols marcados, 18 gols sofridos. Então, ambas as equipes estão tecnicamente empatadas na pontuação, mas a Chape leva vantagem em saldo de gol. Atuando em casa, essa equipe do Náutico é uma das piores equipes em seus domínios, ou seja, um dos piores mandantes, é o 17º colocado, em 9 jogos disputados, com 2 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, 10 pontos conquistados, marcou 11 gols, sofreu 10, atuando fora de casa, a Chapecoense tem a segunda melhor campanha aí, é o segundo colocado em 9 jogos disputados, com 3 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, 8 gols marcados, 5 gols sofridos, 13 pontos conquistados. Os últimos confrontos entre eles, deu empate técnico, o mais recente foi 0-0 na casa da Chape. Em sequência individual, o Náutico sofreu gol nos últimos 8 jogos. A equipe do Náutico foi a primeira equipe a sofrer em 6 de 8 e em 5 de 6 saiu menos que 3 gols. A Chape sofreu gol nos últimos 5 e nos últimos 5 saiu mais que 2,5 gols. E para ambas as equipes, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu ambas as equipes marcam. Voltando à classificação, o Náutico é um dos piores mandantes da competição. É uma equipe que não consegue atuar bem, uma equipe que desejava subir para a elite do futebol brasileiro. Isso é muito pouco que o Náutico está fazendo, principalmente atuando em casa. A equipe atuar em 9 partidas e conseguir apenas 2 vitórias é pouquíssimo. Já a equipe da Chapecoense, atuando fora de casa, é uma equipe que perdeu menos que o atual líder Cruzeiro. O Cruzeiro vem de 3 derrotas fora de casa. A Chape vem de apenas 2. E lembrando que a Chape venceu um adversário considerado candidato à Série A, que é o Bahia. Venceu fora de casa, cravamos aqui no canal. Então, para essa partida, acredito em um equilíbrio técnico diante do Náutico versus Chapecoense, mesmo o Náutico atuando em casa. Por esse retrospecto, vamos com a dica empate ao intervalo, o jogo para menos de 3 gols e meio. Probabilidade 1-1 jogo. Vamos agora para a Noruega, o jogo do Molde versus o Algesund, com início às 13 horas. Na classificação, a equipe do Molde vem na primeira colocação em 14 jogos disputados, com 30 pontos conquistados, 28 gols marcados, 13 gols sofridos. Enfrenta o Algesund na 13ª colocação em 14 jogos disputados, 13 pontos conquistados, 21 gols marcados, 26 gols sofridos. Atuando em casa, o Molde é o segundo colocado em 8 jogos disputados, com 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 16 pontos conquistados. Já o Algesund, fora de casa, é o 12º colocado em 7 jogos, 4 derrotas, 2 empates e apenas 1 vitória, 5 pontos conquistados, a maioria deles
todos com empate. E nos últimos confrontos entre essas equipes, nos últimos 6, saiu mais que 2,5 gols. 5 de 6, ambos marcam. A equipe do Molde vem de 10 vitórias nos últimos 10 confrontos e vem a 13 confrontos sem derrota, sofreu gol nos últimos 3, foi a primeira equipe a marcar em 10 dele e venceu o primeiro tempo em 8 de 10. Em sequência individual, a equipe do Molde vem a 13 jogos sem derrota, em 8 de 10 saiu mais que 2,5 gol, em 9 de 10 ambos marcam e o Angesund é uma equipe que em 6 dos últimos 7 jogos saiu menos que 3 gols e no confronto direto sofreu gol nos últimos 10 confrontos. Bom, o último confronto deu Molde 2-1. Para essa partida, acredito que o Molde não perca a sua partida. É uma equipe forte, principalmente atuando em casa. É o segundo melhor ranqueado no ranking. Enfrenta uma equipe que não atua bem fora de casa. Então, vamos com a dica Casa vence e a probabilidade 3-1 Casa. Bom, tropa, esse foi os nossos prognósticos para esse domingo de Clash Bet. Fica agora com o nosso provável bilhete pronto. Partiu, tropa!